dia 6 de setembro de 2021. Então continuamos aqui na parte 2 do livro, na página 127, tá, gente? 127, a natureza do poder espiritual. Então, continuando o nosso raciocínio em relação às guerras, em relação a tudo aquilo que Joel enfrentou na sua época para trazer a verdade à tona em seus ensinamentos compilado no Caminho Infinito. Estamos todos hipnotizados, até certo ponto, pela crença que existem poderes bons e maus, poderes espirituais e poderes materiais. Ser deshipnotizado significa chegar a uma medida de acordo que não pode haver Deus e algo além de Deus. Não pode haver espírito e algo diferente ou oposto ao espírito. Se você captou os princípios básicos desta mensagem, você reservará um período de meditação todos os dias para o mundo, como se este mundo fosse seu paciente, sofrendo de uma crença incurável e você fosse a transparência para a cura. Não através de uma única oração e não por uma única realização, mas pela realização persistente e constante de seu principal princípio, que é o de reconhecer ao olhar para estas forças que parecem ser tão destrutivas. Tu não poderia ter poder contra mim se de cima não te fora dado. Desde que Deus é Espírito, o único poder operando e operativo é o poder espiritual. João 19, 11. Através de todos os nossos estudos, os nossos conhecimentos, nós vamos chegando à conclusão, gente, que somente a percepção é o que nos separa da união consciente com Deus. É a percepção. Nós temos 5 sentidos físicos. E esses 5 sentidos físicos estão interligados com o nosso emocional. Tudo aquilo que a gente sente, a gente passa-se direto para a emoção. Emoção que gera energia, que gera criação. Por isso que nós cocriamos a nossa realidade. E a partir do momento que a gente vai amadurecendo esse sentimento, amadurecendo o nosso sistema emocional, nós vamos criando uma blindagem em relação ao erro, em relação às aparências. E aí começamos a reinterpretação das coisas. Porque sem isso a gente não temos como dar um salto de consciência em relação ao que nos acontece dia a dia, os sentimentos humanos e enfim, né? Há cerca de 40 anos atrás, Charles P. Stamets disse que a maior descoberta do século XX seria a descoberta da natureza do poder espiritual. E hoje a natureza deste poder espiritual está sendo revelada. O mundo tem acreditado que o poder espiritual é o poder de Deus. O mundo tem acreditado que o poder espiritual é o poder de Deus para fazer algo contra o pecado, a doença, a morte, a falta e a limitação. Tem acreditado que o poder espiritual é algum tipo de poder de Deus que pode ser usado. Isso é o que tem enganado o mundo. Pessoas bem intencionadas acreditaram e muitos ainda acreditam que através da oração podem trazer o poder espiritual ao mundo e assim remover os pecados, doenças deste mundo. Devido a esta crença, elas perderam o caminho. Por quê, gente? Isso aqui é a natureza da oração. As pessoas oram para pedir que Deus haja contra a Covid, que haja contra as doenças, que Deus clame, que é uma aclamação que Deus põe a mão por cima da humanidade para defender da fome, da falta, da carência e de todas as limitações. E isso é um grande erro, porque é apenas nós nos auto-percebermos que dentro de nós existe o que chamamos de consciência ou energia, vácuo quântico, centelha divina. Existe uma consciência que está nos mantendo aqui, que está mantendo os nossos órgãos, as nossas células e o nosso sistema quântico em funcionamento, instantâneo aqui e agora. Então temos que crer nisso e para crer nisso é preciso desprogramar o condicionamento mental. Porque tudo que tem na nossa mente, é o que gira em torno da nossa mente, vira um looping mental e é tudo aquilo que a gente acredita que é real, vai ser sempre real, é a realidade para você. O poder espiritual é algo que está funcionando neste exato momento em que você
você nunca poderá usá-lo. Você nunca saberá como ele funciona ou opera. Você só poderá testemunhar seu efeito em sua experiência, ou seja, soltar. E então, somente quando você para de tentar usá-lo e deixa que ele o use, ele funciona em você. Somente quando a gente solta o querer fazer as coisas, o querer curar, querer ensinar, querer fazer algo, levantar o Filho de Deus no outro, apenas quando você observa e solta, emanando, se deixando levar por esse oceano do Espírito, é que teremos sim um vislumbramento, teremos a testemunha da realidade do poder espiritual. É somente quando a gente solta, porque Joel mesmo diz, não é o homem quem cura é o vácuo quântico, o Deus. Mas para que este Deus cure, é preciso que nós entramos em fase com ele, apenas soltando os nossos condicionamentos, os nossos conceitos de Deus. Motivo na oração. Motivo na oração. Vamos lá, continuando nesse mesmo aspecto aqui de reinterpretação. Em seu período de meditação diária para o mundo, perceba que agora você está se unindo a todas as pessoas que estão orando em todo o mundo. Lembre-se, entretanto, que orar não tem nada a ver com as palavras que você usa ou com os pensamentos que você pensa. Orar tem a ver com o motivo. Portanto, onde quer que haja um indivíduo que esteja voltado para dentro com o motivo de ter a paz revelada e estabelecida na terra, essa pessoa está em oração. Ele pode estar orando uma oração católica, uma oração protestante, uma oração hebraica, uma oração vedantista ou uma oração metafísica. Mas a oração é igual em eficácia se o motivo for estabelecido na paz na terra, da paz na terra. Isso elimina as orações de todos aqueles que estão orando pela vitória e todos aqueles que estão orando por seu lado, todos aqueles que acreditam que alguns tipos particulares de oração são mais eficazes do que outros, ou que uma oração metafísica é mais eficaz do que uma oração protestante ou católica. O motivo da oração não deve ser nem a vitória nem a derrota. O motivo da oração deve ser o estabelecimento da paz com justiça para todos. Quando se entra em oração com esse motivo, as palavras que se usa ou os pensamentos que se pensa não têm importância. A única maneira de que Deus tem de nos conhecer é através dos motivos do coração e das intenções da mente. Em outras palavras, se o que está funcionando ou nos motivando é pessoal, egoísta ou nacionalista, não é a oração e não está alcançando o trono ou na consciência de Deus. Isso aqui a gente já tinha falado, né, gente? A partir do momento que a gente está usando o poder espiritual para justamente saudar alguma coisa particular nossa, nós estamos usufruindo do poder espiritual. Isso não existe, não tem poder, tá? Então e aí a pessoa entra na questão do materialismo. A pessoa ainda está no conceito de dois poderes e, portanto, isso não tem eficácia nenhuma. Portanto, quando você entra em meditação para o mundo, a cada dia você é um dos dois ou mais reunidos, porque está se unindo com pessoas em todo o globo, que estão indo para o Pai interior e percebendo. Se tu és poder, tu és esperança. Em tua presença está a plenitude da vida, aqui, ali, em toda parte. Em tua presença está apenas o Espírito de Deus, o Espírito do amor, o Espírito da verdade, o Espírito da vida. Além disso, não há outro, portanto, não entro em meditação para usar Deus ou dirigir Deus, mas para realizar Deus. Aqui onde eu estou, Deus está. Lá onde tu estás, Deus é. E Deus é Espírito, Deus é amor, e além dele não há outro. Vamos para o nosso próximo tópico aqui, alcançando a paz mundial. Nosso dever é conhecer a verdade, e mais que um dever, é um privilégio, e ainda mais que um privilégio, porque uma vez que começamos a ver os frutos disso, é uma grande alegria, como estudantes da verdade, e no entanto este é um dever, e aqueles que não estão cumprindo este dever estão perdendo uma parte de sua própria demonstração,
ignorante, mas mesmo assim é isso que estão fazendo, porque a maior lei da oração é aquela que o Mestre nos deu. Orai pelos que vos tratam com maldade e vos perseguem, pois se amais aquele que vos amam, que recompensa tereis? Mateus 5, de 44 a 46. Mas como oramos por nossos inimigos? Como oramos pela paz mundial? Esteja certo disto. A paz mundial não virá pela derrota de nenhuma nação ou pela vitória de nenhuma nação. Quem tem algum conhecimento de história sabe que sempre houve derrotas e vitórias, e que nunca houve paz. Nunca haverá, nunca haverá paz enquanto houver derrotas e vitórias. A paz não pode ser alcançada pela derrota de ninguém ou pela vitória de ninguém. Até que a ideia de vitória e derrota seja abandonada, não haverá paz mundial. E eu vou complementar aqui esse trecho do Joel, que não haverá paz mundial enquanto permanecermos na crença mundial universal em dois poderes. Uns passando fome, outros com muito dinheiro, outros vivendo uma vida espetacular e outros no sofrimento. Não, é preciso equacionar a tudo, é preciso que essa mensagem chegue a todas as classes econômicas e mundiais, para que todos nós damos um salto, porque se eu der o salto sem vocês, eu não sou ninguém, porque apenas um somos nós, e todos nós teremos que dar um salto de consciência, ajudarmos uns aos outros, e assim Deus se levanta. Assim o Filho de Deus cumpre a sua missão depois de 2000 anos. Sempre há conosco a questão do desarmamento. Devemos manter um arsenal de bombas tão grande que outras nações nos temam, e assim a paz será alcançada, ou devemos desarmar e trazer a paz por esse meio? A história tem provado que nenhum dos caminhos fornece a resposta. Houve períodos em que as nações estiveram fortemente armadas e isto não evitou a guerra. Houve períodos em que as nações desarmaram e isso não evitou a guerra. Em 1914, a Inglaterra possuía a maior marinha. Na verdade, a guerra mundial, a maior concentração de armas na face do globo. Até mesmo isso não evitou a Primeira Guerra Mundial. No início da Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra estava praticamente sem armas. Isso também não evitou a guerra. Uma pessoa pode andar por aí com uma arma na cintura, mas isso não impedirá de se meter em problemas. Ela pode andar por aí sem uma arma na cintura, mas isso também não impedirá de se meter em problemas. Não é a presença de uma arma ou a ausência de uma arma que salva alguém. E não é a presença do armamento ou falta de armamento que salva uma nação. A verdade é que enquanto as pessoas do mundo estiverem vivendo a partir da base materialista, que acredita que o armamento ou desarmamento a salvará, o mundo estará perdido, estará caminhando para outra guerra. Qual é a solução? Voltemos ao que foi repetido inúmeras vezes ao longo dos capítulos anteriores, a origem do mal. Qual é exatamente a origem do mal? A crença universal em dois poderes. A crença no poder da matéria e o poder da mente. Se o poder dos armamentos ou o poder das mentes dos tiranos. Quando olhamos para a história, descobrimos que nem sempre foram os tiranos que provocaram as guerras, mas as guerras foram provocadas por ignorância do que por tirania. Como estudantes da verdade, devemos orar diariamente. Só Deus é poder. Deus é a lei para o seu universo. E o que não é ordenado por Deus não é poder. Todas as reivindicações de poder material e mental são ignorância. Aquilo que é chamado mente mortal, mente carnal, mente dos tiranos, mente dos estúpidos, mente dos ignorantes, não é poder. Existe apenas um poder, e por causa da onipresença, Deus é poder em toda parte na face do globo. Não temos que penetrar na cortina de ferro, Deus já penetrou nela, mas sem nossa percepção consciente desta verdade. A presença de Deus não funcionará lá agora, assim como a presença de Deus não funcionou lá no passado.
A presença de Deus só funciona onde e quando há reconhecimento e realização consciente. Isso aqui merece um comentário, né, gente? Realização consciente. A realização consciente nos dá uma liberdade que a gente começa a estudar esses assuntos, começa a perceber que existe um campo unificado, começa a perceber quando ele fala ali que Deus já penetrou no ferro, Deus é o ferro, Deus é o titânio, Deus é todas as propriedades que o ser humano, por ignorância de Deus, está construindo. Armas bélicas, parafernálias eletrônicas, celular, rádio, televisão, tudo Deus está, porque Deus é a única substância que existe, a única consciência, e tudo se origina desse espírito abundante, onipresente, alegre, amoroso e infinito. Como seria a agitação na face da... como seria a agitação na Terra se apenas os estudantes da verdade no mundo, os estudantes de cada um dos movimentos da verdade, os ensinamentos não organizados e todos os professores independentes da verdade se unissem uma vez por dia e realizassem: o lugar em que eu estou é solo sagrado, o lugar em que tu estás é solo sagrado. A onipotência e a onipresença de Deus fazem das más intenções da humanidade serem sem poder. Não há poder nas armas ou nos exércitos. Ezequias provou isso quando seu povo veio até ele e o alertou que o inimigo estava vindo para atacá-los e os superava em número. Sua resposta foi: com ele está um braço de carne, mas conosco está o Senhor nosso Deus para nos ajudar e para lutar nossas batalhas. Eles descansaram em sua palavra. Eles não saíram e lutaram, descansaram em sua palavra. Então o inimigo começou a lutar entre si e os hebreus nunca tiveram que sair para aquela batalha. Por quê? Porque eles entraram no descanso do oceano do Espírito, entraram em fase com o Espírito, ou seja, meditaram, reconheceram a palavra ali e deixaram que eles mesmos, com aquela intenção, que a onda fez voltar para eles mesmos a intenção da guerra, a intenção do ataque. Crônicas 32, versículo 8. Eu lhe digo que isto é uma lei e um princípio. Isso opera em sua vida pessoal. Se é à medida que você faz disso uma prática diária de realização. Onde eu estou, Deus está. Deus no meio de mim é poderoso, e todos aqueles que se opõem ao propósito de Deus têm apenas um braço de carne, ou nada. O Senhor Deus no meio de mim é poderoso. Não há poder externo a mim, nem na mente do homem, nem na matéria do homem, atingindo o domínio. Próximo subtítulo. E aí nós... E aí nós vamos para a parte 3. Andando aqui. Atingindo o domínio. Se você trabalhar com estes princípios, começará a provar que aquilo que até agora tem sido resistência e oposição em sua vida, aquilo que tem sido discordante ou fonte de discórdia, aquilo que tem sido uma barreira para o seu progresso, sua prosperidade, sua felicidade, começará a desaparecer. Quando estes princípios começarem a operar em sua experiência, mesmo que ninguém possa saber sobre isso, alguém será levado até você e dirá: dê-me ajuda. Você saberá porque essa pessoa foi levada até você. E ela também não, mas... E ela também não. Mas isso é uma ocorrência inevitável. A escuridão sempre encontra a luz para que a escuridão possa ser dissipada. Então, o que o Joel está dizendo aqui? Quando a gente começa a entrar em estado de iluminação, nós atraímos a escuridão, ou seja, a pessoa vem receber aquela luz, aquela transmissão da energia primordial através do canal que já está em fase
e já está percebendo a união consciente com Deus. A escuridão sempre encontra luz, para que a escuridão possa ser dissipada. Quando você começa a provar que Deus no meio de você é onipotência e que não há poder externo a você para o bem ou para o mal, em uma pessoa, coisa ou condição, que não há poder mental ou físico que seja poder, pois todo o poder lhe é dado, você tem domínio sobre tudo que aparece em seu mundo. No momento em que você começa a provar isso para um vizinho ou para um parente, você tem graça suficiente para fazê-lo por 20. Nesse momento você perceberá: ora, esta é uma verdade universal e começará a conhecê-la para o mundo inteiro, tanto para os eventos quanto para as pessoas, para a sua comunidade, para as eleições locais e nacionais, para o clima, para cada pessoa, coisa ou condição que toque sua vida, mas sempre em segredo. Isso é algo muito sagrado e é somente em segredo que você percebe que o reino de Deus está dentro de você. Você não vai sair dizendo que você é poderoso, que você tem poder, que você faz curas, que você intenciona. Não, gente. É a graça divina que vai operando através de nós e nós ficamos em silêncio, na calma, na tranquilidade, fazendo a comunhão interna, porque isso é muito sagrado, isso é muito sério, porque a partir do momento que a gente começa a gerar esta onda de ajuda, nós também levantamos as orelhas das oposições e aí nós precisamos ter o sigilo para continuarmos o nosso trabalho. E a resposta vem agora. Como manter o sigilo, tá? Mantenha o sigilo. Lembre-se sempre que o ensinamento do mestre sobre a oração, para orar secretamente e orar sagradamente. Nunca expresse sua oração externamente ou abertamente e nunca deixe os outros verem ou saberem que você está orando. Faça da oração uma prática secreta e sagrada. E então, o que quer que ocorra dentro de sua consciência, Deus fará com que apareça externamente. A oração deve ser como uma semente enterrada no solo, onde nada pode alcançá-la, perturbá-la ou prejudicá-la. Portanto, sua oração mantida em segredo dentro de você deve ser a oração da realização. Eu e o Pai somos um. Tudo que o Pai tem é meu. Onde eu estou, Deus está. Onde Deus está, eu estou. Todo o poder é dado a mim. Todo domínio é dado a mim. Sobre o que e sobre quem? Sobre o que e sobre quem? Sobre a crença que existem poderes externos. Todo o poder é dado através da compreensão de que Deus é espírito e o poder espiritual é o único poder. Certifique-se de que nenhum homem saiba que você está rezando esta oração. Não diga isso a ninguém, exceto quando alguém entra em sua experiência com humildade e com o desejo de ser ensinado. Não dê isso a um pensamento despreparado. Não tente fazer proselitismo. Não tente convencer seus parentes de sua veracidade ou eficácia. Não se pode dar a verdade à mente humana, a menos que haja uma preparação espiritual para receber a verdade. Você está apenas colocando sua semente em solo pedregoso ou estéril. A parábola do semeador, atentem para isso, e nada sairá disso. Guarde esta verdade como uma pérola de grande preço ou pérola de grande valor. E não a mostre a ninguém, a não ser a um conhecedor, porque ninguém mais pode apreciá-la. Guarde-a dentro de você e então, permanecendo nesta verdade, rezando e orando, da realização da graça de Deus, da onipotência, onisciência, onipresença de Deus, compreendendo o não poder do que não é ordenado por Deus, você estará cumprindo sua função neste mundo e você observará a quebra do erro em todo o globo e a restauração gradual da harmonia. Mateus 13:46. Então, gente, aqui, ó, é muito importante que a gente saiba o seguinte: por mais que estamos imbuídos de ajudarmos uns aos outros,
Por mais que estamos estudando esses conceitos espirituais, nós precisamos entrar em sigilo, nós precisamos ensinar em Cafarnaum, nós precisamos ficar lá por um longo período até que nós nos findamos nesta rocha da verdade e aí sim poderemos externar algo ou alguma coisa para os receptivos da verdade, os receptivos que acompanham este canal, os receptivos que acompanham os estudos de Joel Goldsmith. E muitas vezes, gente, as pessoas caem nesses conceitos de paraquedas, porque elas caem aqui pensando que vão encontrar magia, pensando que vão encontrar coisas do poder da mente. E não, isso aqui é um reconhecimento da verdade. É conhecereis a verdade vos libertará. Não é pirim plim plim, fazer, estalar o dedo e você já sair colapsando carro, casa, apartamento, namorado, uma vida feliz e tudo mais, não. E nós temos aqui 2 anos, quase 2 anos e meio de estudo de Joel e ainda estamos recém colocando as sandálias, recém engatinhando, recém dizendo Pai. Então, é muito importante sabermos disso e sermos humildes em aceitarmos que nós estamos aqui e eu várias vezes meditei sobre isso. Pai, será que devo continuar compartilhando esses vídeos? Será que devo continuar fazendo esses estudos? Eu tinha parado por um tempo de fazer isso, porque eu estava me autopunindo, não estava me sentindo bem, porque era apenas 2 anos de estudo e eu não podia fazer nada. Não podia gravar, tinha que apenas estudar e praticar mais e mais e mais. E me veio uma graça sobre mim dizendo assim, quanto mais você souber, mais isso tem que ser compartilhado, mas isso tem que ser compartilhado da maneira sucinta, da maneira humilde, da maneira correta. Então, estamos sendo preparados, irmãos, para continuar esse trabalho, para continuar esta missão, que é linda e maravilhosa de compartilhar o amor do Cristo sobre todos vós. Então, a gente vai ficar por aqui com este vídeo, na parte 2, do capítulo, no último capítulo do livro A Realização da Unidade de Joel Goldsmith, no seu ano de transição, 1964, que aqui este livro é um compilado de cartas, um compilado de palestras, de tapes que o Joel gravou, tá, gente, antes de sua transição. Então, a transição do metafísico para o místico. E assim, ele se unificou com o todo e subiu em esplendor para se unir aos braços do Pai e fazer trabalhos grandiosos para nós, lá do outro plano, na outra frequência, acima. Mas ele está aqui, está em cada um de nós como consciências, está em cada um de nós trazendo percepções sobre o caminho infinito, trazendo entendimento sobre esses estudos aqui, trazendo um conforto interior. Gente, eu quero deixar aqui, gente, um depoimento sobre esses meus 2 anos e meio de estudo de Joel. É uma coisa espetacular assim que aconteceu na minha vida, porque eu sempre fui uma pessoa muito agitada, pavio curto, uma pessoa que muitos traumas, muita mágoa, tudo essas coisas aí que a gente percebe, muita mágoa, muita inveja, muita raiva de situações, porque tive uma infância muito difícil. Tive uma infância onde que vocês já vejam a história aí dos vídeos, mas eu fui curado aos poucos. Quando comecei com a ressonância harmônica, comecei com o trabalho do professor Hélio Couto, terapia, e depois de 2017 para 2018, 2018 lá em outubro, eu comecei a ler o Caminho Infinito, comecei a assistir aquela palestra do professor Hélio Couto com o Joel, que ele fala sobre Joel Goldsmith. Comprei o Caminho Infinito, comecei a ler, mas ainda não estava entendendo a leitura do Caminho Infinito. 2019, cheguei nos vídeos do Sandro Lambert. Então, nos vídeos do Sandro, ele estava explicando o Caminho Infinito, fiz algumas consultas com o Sandro e comecei a entender
a essência do trabalho do caminho infinito. Comecei a entender que não haverá outro caminho dentro desse estudo espiritual de alto calão aqui, tá? Um estudo espetacular, esse estudo do Joel, que vá nos unir a Deus, nós já somos unidos a Deus, nós somos um com Deus, mas a nossa percepção é de estarmos separados. Mas a partir do momento que a gente vai acalmando, vai meditando, vai intuindo, e algo dentro de nós vai se transformando. Desdobramentos de consciência, a gente vai ficando mais calmo, mais pacífico, mais observador. Então, por isso e me dá mais vontade de estudar isso aqui ainda. Eu tenho muita vontade de ficar o dia todo estudando. Se fosse isso, ficar o dia todo só estudando, só lendo, só meditando, só compartilhando com vocês aqui percepções que nos chegam. Mas a gente tem, Deus nos deu tudo, inclusive as manifestações das nossas obrigações com o mundo externo. Nossos trabalhos, nossas profissões. Então é isso, mas a partir deste momento a gente vai reinterpretando essas coisas. A gente vai harmonizando, a gente vai unificando a tudo. Então, nos despedimos aqui neste vídeo, parte 2 do capítulo 12, e voltamos aí na página, deixa eu ver aqui para vocês, a página 131, tá? Um subtítulo aqui, Atividade Espiritual Invisível no Trabalho. Então, no próximo vídeo, então a gente vai falar sobre este subtítulo aqui e os demais que virão. Tá ok, gente? Beijo no coração de todos, a paz de Cristo. E até breve.